Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, sala 201. Estamos entrando no ar com o programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. A nossa bancada hoje aqui está composta da doutora Ângela Beatriz da Silva, doutora Márcia Plácido Lula da Silva, não omiti nenhum... Não errou, doutora Luiz. E doutor Luiz Fernando Plácido. E ambos hoje de vermelhinho, né? Vermelho por fora e vermelho por dentro. Hoje. Para secar o Grêmio. Para secar o Grêmio hoje. Então, estamos de vermelho por fora e vermelho por dentro. Bem, vermelho e preto hoje. Qual é o assunto que nós vamos iniciar o debate aqui hoje? Nós não discutimos previamente, né? Essas manifestações aí? É ou não é? Não mandei a pauta. Mas mas tudo Pode bem. ser? Eu não mandei a pauta para o doutor Aloysio. Desculpa. Não tem problema. Então, vamos falar sobre essas manifestações que houveram durante a semana passada, né, a favor a Bolsonaro e contra Bolsonaro, né? E uma coisa que me surpreendeu é que a esquerda não foi para a rua, né, querendo tirar o Bolsonaro, né? A esquerda se omitiu, se encolheu, como diz na gíria. Não. Como não? Não, a esquerda não ia participar do movimento do MBL, que pregava contra o Bolsonaro e contra o Lula, foi a favor do golpe da presidenta Dilma. Então, a esquerda, principalmente o PT, que é um maior partido de esquerda, não pode se aliar ao MBL. Impossível, não tem como. Então, sem contar, doutor Fernando, que o MBL, né, assim, a amante apaixonado da Lava Jato, que ajudou a parir Bolsonaro. Esse verme está lá graças à Lava Jato. Não tem como chamar o PT para o movimento que seja MBL. Eu acho que o PT está querendo ser casuísta. Ou seja, tem alguém contra ele, ou seja, o sentimento do petista não é tirar o Bolsonaro do poder. Eu na verdade, eu já entendi toda essa engrenagem que a esquerda faz. Ela quer ir para o Bolsonaro para o segundo turno, porque eu acho que se ela for para o Bolsonaro, eu não duvido que a esquerda não ganhe a próxima eleição. Eu tenho minhas dúvidas. Se não for o Bolsonaro. Eu acho que a esquerda... Usando o jargão do futebol, quem quer ser campeão tem que passar por qualquer adversário. E no nosso caso... Eu acho que tanto o Bolsonaro quanto a esquerda querem monopolizar o duelo entre eles. Ou seja, ambos querem o outro como adversário, porque um se alimenta do outro. O Bolsonaro se alimenta do antipetismo e o PT se alimenta do antibolsonarismo. Bolsonaro se alimenta de fake news, de confusão, de corrupção, de tumulto, de corrupção. O antipetismo é que foi a mola propulsora que viabilizou a eleição do Bolsonaro. Mas muitos que eram contra o PT na última eleição, hoje estão a favor, estão reconhecendo que o PT fez um excelente governo. Menos. Não é menos, doutora Luiz. Menos. Gasolina R$7, quilo da carne nem sei. Será que com o PT no poder não estava 8 gasolina? Não era assim. Não era assim, o pobre comia. Essa perguntinha assim, mas se fosse o PT, isso já não cola mais, né, doutora Luiz? O pobre comia. O pobre comia enquanto os nossos governantes roubavam dinheiro público. Aí eles davam uma esmolinha para o pobre. Davam uns trocadinhos. Davam uns trocadinhos, como diz, dinheiro, né? Duas semanas sem gravar, eu achei que você voltaria com um discurso renovado, mas o discurso é velho e repetitivo. Não, é que realmente a nossa política não muda, né? Sempre... mas que o senhor vem cavocando lá do fundo do baú mesmo assunto. Não, doutor Luiz Fernando, eu enxergo longe. Vocês lembram aqui quando o Lula... Quando o STF fez aquela papagaiada, anulando tudo Eu disse, acabou, não tem mais prisão para Lula. O senhor viu o que o Léo Pinheiro falou agora, que foi forçado a fazer uma delação incriminando o Lula, que ele desconhece qualquer propina dada ao ex-presidente Lula? O doutor Luiz Fernando, o senhor já militou na área penal, não? Ou nunca teve? Pouco. Bom, então é o que acontece na área penal. Vocês lembram aqueles vagabundos que, quando são presos, entregam tudo que fizeram.
E depois, quando em um outro momento, né, aí já tem um advogado do lado, etc. Tal, aí eles negam tudo. Não, mas, na verdade, todo criminoso, quando ele é preso, ele gospe tudo, ele não esconde nada da verdade. Porque eles foram forçados a trocar de advogado. Quem atua na área criminal sabe bem disso. Eu conheço bem os Mas meandros foram forçados a trocar de advogado. da investigação criminal. Então, o Qual a senhor explicação sabe que eles tiveram para ter que trocar de advogado na época? Qual é a o senhor explicação? sabe que tem muito cliente da área criminal que não entrega tudo, não. Vocês viram aquele caso aqui de Tramandaí, aquela mãe que parece que jogou a criança no rio de Tramandaí, quando foi presa lá, confessou tudo. É que está no calor do momento dos acontecimentos. Agora, de repente, não, eu fui coagida, etc. É assim. Criminoso é sempre assim. Doutora Luiz, eu vou lhe fazer um silêncio. Só não é assim, tipo Dirceu, José Dirceu, Lula, aqueles aguentam no lombo. Aguentam e não entregam nada. Mas o senhor falou muito bem. O senhor disse que o criminoso não aguenta e fala, porque nem o presidente Lula, nem o nosso querido José Dirceu são criminosos. Não? Não Dirceu, tinham o que dizer. Dirceu nunca fez nenhuma falcatrua. Nunca na vida dele. Não. Ficha Acho limpinha, que nós deveríamos falar do Bolsonaro, né? O José Dirceu, doutora Márcia. Falando de criminosos. Doutora Márcia, José Dirceu já cumpriu até pena. Dessa quadrilha. O presidente Lula também cumpriu pena de ações que depois foram anuladas. Eu acho que nós deveríamos falar, doutora Luiz. Não, doutora Márcia, José Dirceu. Só um momentinho, doutora Como Luiz. a memória da esquerda é curta. José Dirceu cumpriu pena, condenado no doutora mensalão. Luísio. Condenado no Como a mensalão. sua memória seletiva, doutora Luiz. Doutora Luísa, tá, pode falar. Eu acho que nós deveríamos falar dessa organização criminosa que é a família Bolsonaro. Falamos, pode falar, pode começar a falar. Interessante. Pode começar a falar. Os processos do Lula já foram, né? Os processos do Lula já foram e ele ainda vai ganhar uma baita indenização ainda. Não, porque ele não vai pedir indenização. Dessa família que está aí no comando na presidência do Brasil, né? Que é uma pouca vergonha. Escapa um. É ex-mulher, é Bolsonaro e petista é tudo a mesma coisa. É tudo farinha do mesmo saco. O senhor não pode nos acusar de sermos iguais ao Bolsonaro. Tá bom. Faz de conta que eu não falei, pronto. O senhor pense bem. O senhor veja bem, o senhor está... Quem defende criminoso é o senhor, que defende aquele juiz ladrão. Juiz safado. Esse sim. Isso. O senhor que defende criminoso. Então... E vocês defendem o inocentezinho, né? Exato. Ainda bem que o senhor sabe. Vamos fazer de conta que acredito para não gerar polêmica, tá? Zé Dirceu, Lula, Palote, essa cambada toda aí é tudo santinho. Pronto, tá. Vamos lá, continua, doutora Ângela. Continua metendo pau aí na família Bolsonaro. Que é a minha diversão preferida, né? O meu assunto preferido. Né? Mas é triste de ver isso, né? E as pessoas preocupadas com o PT, de ver, né? Eu não sei, essas pessoas... Hoje eu vi um senador dizendo, né, que as pessoas colocam a camisa da seleção, se intitulam, se autodenominam cidadão de bem, se enrolam na bandeira do Brasil e acham que estão fazendo alguma coisa, né, de bom por esse país, né? Que é apoiar esse presidente que está aí. Uma coisa que eu nunca vi foi um petista enrolado na bandeira do Brasil. Porque a bandeira do Brasil não é acima do bolsonarismo. Olha, doutora Luísa, no tempo... Se enrolar na bandeira do Brasil, vestir a camisa da seleção brasileira, é um ato de civilidade. No tempo que eu estudei, que a gente idolatrava os símbolos nacionais que se aprendia na escola, que era a ditadura, então a gente tinha que aprender a cantar o hino, tinha que guardar a bandeira, guardar o fogo simbólico. A bandeira era uma coisa sagrada, não era para andar na mão e no carro de qualquer um. A bandeira nacional é um símbolo do Brasil, é o maior símbolo do país. Era para andar na mão de quem? Essa bandeira era para andar na mão de quem? Ela não era banalizada, doutora Luísa, ela era hasteada em momentos, né? O Brasil não é essa gente que defende o Bolsonaro. Solenes.
Não, quem é então? Não é para andar em caminhão para invadir o STF. O Brasil, o Brasil são os petistas. É Trovão, então. né? Que Deus é Trovão, já apareceu. Só os petistas são pelo Brasil. No México. Pediu asilo no México. México é um país governado pela esquerda. Nem carteira de motorista para dirigir caminhão ele tem. Bem, mas o chefe dos caminhoneiros no Brasil. O Bolsonaro realmente ele estava caminhando para o impeachment. Né? Até o próprio Centrão, que é seu aliado lá no Legislativo, ele estava prestes a desembarcar, se viesse um processo de impeachment, se o Bolsonaro continuasse daquele jeito. Aí o que é que ele fez? Pediu socorro para o Temer, para o Drácula, né? E o Drácula salvou o mandato do presidente. Agora já está mais ameno. E uma coisa que me chamou a atenção foi aquele vídeo que ele passou para os caminhoneiros, dizendo assim, bem desenchavido, como diz na gíria, né? Os caminhoneiros, tal, pedir para vocês parar a paralisação, porque prejudica o Brasil. Mas se via que aquilo ali não era a vontade dele. A voz era ou seja, parece que ele estava dizendo aquilo que ele não queria dizer. E realmente tentou apaziguar para livrar o seu pescoço, né? Não resta dúvida, né? Porque acho que ele ia se tornar inelegível. Né? E ele não quer perder a polarização com o Lula no próximo. Mas, doutor Aloysio, nada como um golpista para auxiliar outro golpista. Né? Então, é verdade. Essas palavras que ele disse ali, né, nesse áudio que ele mandou para os caminhoneiros, ali foi o Temer que disse, porque o Bolsonaro nem consegue falar, né? Eu gostaria de escrever aquilo ali. Não é para fazer guerra. Por que Doutora Márcia, por favor. Eu posso me manifestar, pode, gente? Sem dúvida, claro. Em relação bom, primeiramente, segunda, terceiramente, como diria, né, o Verme, boa noite, né, colegas? A gente já chegou, né, no calor da discussão. Chegarem assim, com a indumentária apropriada, né? Sim, claro, não é, doutora Luísa? Parabenizar a doutora Márcia pelo quadro dos companheiros aí atrás dela. Muito obrigada, companheiro Fernando. Assim, gente, primeiro lugar, o doutor Aloysio, né, já chegou nos atacando, querendo nos comparar ao Verme. Não cheguei, né, atacando, doutora Márcia, eu não ataco. Né, dizendo eu expresso, que o petista, né, agora, igual, a esquerda não pode querer calar minha boca. Não, o senhor chegou dizendo que nós... A esquerda é democrática. Que nós, petistas, né, somos iguais ao Verme, que o senhor sabe que isso, assim, é uma falácia absurda. Isso é uma ofensa grave. E uma ofensa, obviamente, porque ser comparado a esse lixo, né, que aí está parido pela Lava Jato, é uma coisa que, para nós da esquerda, né, que uma coisa, doutora Aloysio, que eu, inclusive, ouvi isso, achei muito interessante, do doutor Pedro Serrano, que a diferença de um militante de esquerda e de um militante de direita é gritante, ela é uma coisa impressionantemente assustadora, porque o militante de esquerda, ele é forjado na luta, ele é forjado na luta social, ele é forjado no entendimento... Ele também gosta de uma lutinha armada também, né? E o militante de direita, que não existia, né, que foi parido agora nos últimos tempos, esse militante de direita, ele esbraveja, né, como o Zé Trovão, com perdão da expressão, né, que nós temos usado, o Zé Cagão, porque é impressionante, ele foi, né, para o México apavorado. Esse outro delinquente, que é o Roberto Jefferson, também ele ia ensinando, né, as pessoas como lidar com pessoas armadas, querendo invadir o STF. Quando ele chegou na delegacia, né, o delegado bateu o pé e desmaiou. Aquele outro, Daniel Silveira, que também sabia onde moravam, né, onde morava Alexandre de Moraes, ele sabia de tudo, né, de uma valentia assim épica. O que aconteceu?
Quando ele chegou na audiência, ele chegou chorando que ele não tinha a intenção alguma, né, de ofender ou então de ameaçar, foi tudo no calor do momento, porque estes pseudo-militantes, esses fascistoides que se dizem militantes hoje, eles não têm envergadura e conhecimento político para militar. Eles não foram forjados na luta social como nós fomos, né? Por quê? Porque o militante de esquerda sabe que é armada bem também, né, possível apanhar na rua, sim. A senhora só fala na Que luta social, tem que falar também na luta armada, né? Faz tanto tempo, né, Nunca doutora participei Luísa? de luta armada, então não posso lhe dizer, doutora Luísa, em porque relação à luta armada. porque os tempos não 1964. permitiam. Mas se os tempos permitissem... Não, se fosse necessário, não por autorização ou não, não é? Lutar contra o exército, nem Quem se fala diz muito em armamento é que luta armada, é né? Armado era o exército, esse Quem sim. fala muito em armas é o Bolsonaro. A nossa arma, doutora Luísa, está aqui atrás. Ex-militar, né? São os livros, é o estudo que a gente faz para poder estar aqui hoje debatendo com o senhor. Então, eu lhe digo assim, ó, a doutora Ângela disse, né, que, né, brincando, né, ela falou que a diversão preferida dela é atacar a família Bolsonaro. Sendo que a família, né? e o Verme e a sua família, a diversão deles é nos matar, né? Com Covid-19, com a falta de vacinas, né? Matar as pessoas de fome. Tem mais de 8.000 pessoas em situação de rua em Porto Alegre, né? Porque se o senhor vai no Zafari, por exemplo, o senhor vai ver quanto está o quilo do arroz, do feijão, né? Felizmente não falta nas nossas rua mesas. Que tem ao redor, né? Exatamente. Quem hoje, né, a população que está desempregada com uma reforma trabalhista que começou com a queda da presidenta honesta, né, que foi promovido pelo MBL. Hoje eu entendo que nós de esquerda não podemos nos vincular. Doutora Márcia, Sim. Nós verificamos lá na praia, no mercado, como é que eram as ofertas de comida que estavam... As ofertas de alimentos, gente, eu vou mandar para vocês. É comida, sim, o que antigamente se via as pessoas comprando para fazer comida para os cães. Não é um absurdo. Era uma maravilha antigamente, né? Era tudo azul, não, tudo azul. Doutora Luísa, isso antes, quando nós ainda tínhamos pessoas na linha da miséria. Ossos para vender. Ossos. Feijão, só aquelas metades de feijão. Galinha. Aí eu digo assim, ó, a qualidade da esquerda, eu me orgulho de militar ao lado desses companheiros que aqui estão. Assim, ó, outra coisa, doutora Luísa, o senhor diz que o antipetismo foi a mola propulsora do Verme. E eu lhe digo que a mola propulsora do antipetismo foi a mídia, o lawfare e a Lava Jato, né? Foi o juiz ladrão, foi a quadrilha de Curitiba que geraram o antipetismo para parir esse verme genocida, nojento que aí está hoje. Outra coisa, doutora Luísa, o senhor disse que a esquerda roubava e dava esmola para o povo. Né? Nós sabemos que é uma inverdade absurda que o senhor está dizendo, até porque de 19 processos não me inclua nisso. Não me inclua nisso. De 19 processos, resta um, que é sobre os aviões, os caças, se não me engano, né? Como o doutor Fernando muito bem lembrou, essas delações, né, esses acordos de leniência, para que os empresários ou delatores pudessem, né, fazer esses acordos, eles eram obrigados a trocar de advogado, de preferência advogado que tinha trabalhado com a mulher do terraplanista jurídico, que é o juiz ladrão lá de Curitiba. Tudo bem. Aí o doutor Aloysio disse, não é assim. Aí hoje, doutora Luísa, saiu uma reportagem que o Ricardo Noblat, um lavajatista doente, um antipetista de primeira ordem, o que ele diz? Por que nós, jornalistas, acreditamos facilmente nas informações da Lava Jato? Chocado. Aí ele diz, e agora? Só com muita dificuldade, que ela também... Só com muita dificuldade, porque ela errou feio. Ou seja, doutora Luísa, felizmente, hoje, parte da mídia está fazendo aquela autocrítica que cobravam do PT. Né? Isso aí cobraram muita autocrítica. E isso é a doutrinação do PT.
PT vai se A infiltrando. dominação do PT, PT que não vai se está no poder. infiltrando no jornalismo, Está no poder, no não tem espaço futebol. para Mas o senhor me diga onde que o senhor vê o presidente Lula nas PT, TVs abertas? doutora Márcia, a esquerda é que nem uma religião. O presidente Lula foi cancelado da mídia, doutora Luísa. Ele está apenas nas mídias internacionais e mídias progressistas. Porque Sim. essa mídia corporativa, essa mídia que exalta o terraplanista jurídico, né, o ex-juiz, o ex-ministro, a o mídia atual relata empresário, aquilo que ela tem conhecimento. Aquilo que ela fica então, sabendo, mas ela o senhor divulga. teve, doutora E todo Luísa, mundo, então, os bolsonaristas, os petistas, quando a imprensa divulga um fato desabonador, aí cai de pau. Essa imprensa doutora não Luísa, eu serve. lembro que o senhor teve, doutora Luísa, assim, ó, a coragem de nos dizer no último programa, né, que a base que o senhor estava alegando, né, que o presidente Lula teria roubado, sim, com base em que o senhor diz isso? Com base na mídia. Quando o presidente Lula foi prestar depoimento para o terraplanista jurídico, ele disse assim, ó, o senhor vai me julgar pela prova dos autos ou pela imprensa? Porque pela imprensa o senhor vai ser obrigado a me condenar. E daí o senhor vem e corrobora a tese do presidente Lula. Assim, ó, eu soube das provas pela mídia. A prova que o terraplanista botou no processo contra o presidente Lula, porque ele estava junto com o MP, foram, inclusive, reportagens do Globo. Então, doutora Luísa, era isso, né? Dou meu prefixo aqui, saio do ar, por favor, Isso. Vou deixar espaço para os meus colegas. A sua opinião foi totalmente isenta. Vou fazer de conta que acredito. Tá? A minha opinião foi com base em provas, não com base na mídia. Vou fazer de conta que eu acredito. Com base no STF, que se reacreditou. Porque o STF viu... Se reacreditou, porque agora ele está a favor do PT. Sim, não, porque o STF viu que ele simplesmente criou uma Quem não serpente. está... O slogan do PT é o seguinte, quem não está comigo está contra mim. E só para concluir, doutora Luiz, assim, porque é a favor, então, né, não está contra o impeachment do Verme. Não estamos contra o impeachment do Verme, mas não podemos fazer alianças com criaturas, né, como essa gente do MBL, né, que foi financiada por Lava Jato, por Vem Pra Rua, pela CIA, por Aécio Neves, que tirou direito do trabalhador e que não tem uma pauta, doutora Luísio. Eles só falam na pauta de tirar o Verme, porque eles querem a terceira via. Mas eles não têm uma pauta de referendo revogatório. Vocês não querem o impeachment do Verme porque o medo da esquerda. Não temos medo, doutora Luísa. Nós não gostaríamos nem que ele tivesse se elegido. Doutora Márcia, se o PT, seja Lula, seja Haddad, vai para o segundo turno com uma pessoa de qualidade que não seja o Bolsonaro, eu duvido que esse candidato não arregimente grande quantidade de bolsonaristas. Porque o antipetismo... Em qualquer pesquisa, o presidente Lula contra qualquer outro candidato, inclusive contra o seu eleito, ganharia com uma diferença assombrosa. Isso é informação distorcida. É a informação do UOL, Datafolha, do Poder 360, da Paraná Pesquisa, de todos os grupos fake de news. Para mim, essa informação não é fake news. Não retrata o seu interesse em ver o terraplanista. Não, o meu interesse não é Lula nem Bolsonaro. Eu estou querendo alguém que venha para ajudar o Brasil. Alguém que venha ajudar o Brasil, não para meter o dinheiro no... Que não seja o Sérgio Moro, porque ele destruiu a economia do país. Não importa que seja Sérgio Moro, seja Ciro Gomes. Eu quero uma pessoa que seja eleita que não venha roubar o Brasil como o PT e o Bolsonaro fazem. Faltam 13 meses para as eleições. Tá, e aí o que tem? Faz 13 meses. Quando é que vai surgir essa terceira opção? Bolsonaro, faltando praticamente um ano antes. Bolsonaro, até 3, 4 meses antes da eleição, ele não tinha perspectiva de vitória. Os 3, 4 meses antes da eleição passada. Mas com a ajudinha do Sérgio Moro, ele conseguiu.
Ele conseguiu. Não foi a ajudinha do Sérgio Moro, foi com a ajudinha dos petistas que fizeram besteira, fazendo falcatrua com o Odebrecht, Claro que roubando sim, a Petrobras. Doutor Aloysio, se o PT fez isso que o senhor está dizendo, foi um péssimo governo, foi ruim, foi corrupto, um erro não justifica o outro. Aí bota um bandido na presidência. Não vamos dizer... Bota um bandido, porque esse homem é um miliciano. Não vamos dizer que o governo do PT tenha sido totalmente ruim. Não, teve coisa boa. Os filhos lá morando em mansões. Agora, o que depõe contra foi as quadrilhas que se instalaram no governo. Daí a culpa é do PT. Por favor, né? Mais argumento, menos... Fake news. Não. Menos contra fatos não há argumentos. E o PT não admite. O senhor tem razão. Depois que vocês colocam na cabeça que pau é pedra e pedra é pau, não adianta, ninguém tira da cabeça que não é. Vocês têm assim, que nem, na verdade, eu comparo a esquerda. Fale sobre política, mas pare, eu não posso falar pare de nos agredir. Vocês têm, quem não concorda com o posicionamento de vocês está errado. Essa é a posição de vocês. E o senhor pensa diferente, doutor Luiz? Quem não concorda com o senhor está certo? Penso. Por que não? Por exemplo, partindo dessa premissa, o senhor pode achar que nós estamos certos. Em alguns aspectos, né? Mas acerca da doutrina que vocês têm em mente, ou seja, não é PT, é contra o PT. Não é bem assim. Eu não sou PT, né? Não tenho nada contra o PT, também não tenho nada a favor. Mas também não tenho nada a favor. Deus. Doutor Fernando, o que o senhor acha disso? Fala aí, doutora. Está muito quietinho aí. Está muito quietinho. Acho que o doutor Aloysio é um homem muito apaixonado por muitas coisas. O doutor Aloysio é um homem apaixonado pela Lava Jato, apaixonado pelo Judiciário. Pela Lava Jato, não. Eu sou apaixonado pela honestidade. Pela honestidade. O senhor é um homem que não gosta da corrupção, realmente, eu concordo com o senhor, mas só que o senhor se deixa levar pela emoção. E a emoção é uma coisa muito pelo contrário. Estou falando aqui sem qualquer emoção. A direcionar nossos pensamentos de forma errada. A emoção nos leva para esse lado. O meu pensamento aqui, por isso que eu tenho admiração pelo senhor. Eu estou falando aqui de ânimo calmo, refletido, sem qualquer arrobo. Deixa ele concluir. Tá, vamos lá. Eu lhe respeito muito as suas posições, apesar de discordar das mesmas na maior parte das vezes, mas a minha admiração pelo senhor continua mesmo. Mas eu sempre acho que o senhor está errado. E essa é a minha opinião a respeito do senhor. E eu acho que vocês é que estão errados. Eu tenho esperança. Eu acho que vocês estão errados. Respeito a opinião de vocês. Eu respeito. Eu tenho esperança que mais tempo, eu acho que algumas vezes o senhor está até certo, mas na maior parte das vezes o senhor está errado. Doutor Fernando, eu só queria fazer um contraponto. Assim, eu sei que o senhor é contra a corrupção, mas nós também somos. Nós sempre somos. Sim. O que vocês... Não é porque daí o público pode entender que o doutor Luiz é contra e nós somos a favor. A nossa bancada aqui toda é contra a corrupção. Não parece. Às vezes não parece. O que vocês acham do caminhoneiro Zé Trovão? Vocês acham que esse Zé Trovão é caminhoneiro mesmo? Eu queria falar um pouquinho sobre o Bolsonaro antes disso. Então, só essa partezinha. Vocês acham que esse Zé Trovão é caminhoneiro, hein? Vocês acham que caminhoneiro tem condições financeiras de fugir para o México? Se hospedar em hotéis? Eu acho que não, o Zé Cabrão, como a doutora Márcia falou. Aquilo é dono de transportadora ou é financiado por alguém? Sim, para apoiar o Ele não tem caminhão, ele não tem nenhum caminhão em propriedade dele, ele não tem transportadora, e ele sequer tem uma habilitação para dirigir caminhão, que eu acho que é categoria D, alguma coisa assim. Ele deve ser financiado por alguém. Mas continua, doutor Luiz Fernando. Bolsonaro. Não, o Bolsonaro realmente, no dia 7 de setembro, ele achou que ia ter o apoio de todas as entidades policiais e conseguiria promover o golpe, e a ruptura com os demais poderes teria o apoio do Exército. No que ele se deu muito mal, porque ele não teve esse engajamento. Concordo, doutor Luiz Fernando, com essa posição. É que eu concordo, às vezes, com a esquerda.
ele achou que ele teria esse apoio total e restrito das polícias, e não teve. Exatamente. Ali seria o motivo para ele ter dado o golpe naquele momento. Exatamente. Ao se pronunciar dizendo que não acataria decisões judiciais vindas do ministro Alexandre de Moraes, ele tentou a ruptura no STF, não conseguiu. Viu que a situação dele ficaria completamente insustentável a partir desse momento, ou seja, descumprimento de ordem judicial. O que ele fez? Se acercou do ex-presidente golpista também. Quem escreveu aquela carta, ou quem ditou aquela carta, porque o Temer não escreve tão mal assim, e se rebaixou. Perdeu muitos seguidores a partir daí, porque o gado dele quer que ele mantenha sempre aquela palavra de ruptura, de ameaça de golpe, de romper com as instituições. Perdeu muito ali também, perdeu eleitores ali. Então, ele está enfraquecido. Mas ele não deixa de tentar o golpe ainda, apesar de tudo isso. Não sei se vocês viram que ele lançou, através de uma medida provisória agora, o Minha Casa Minha Vida para policiais, usando o Fundo de Segurança Nacional, que não é destinado a isso. O Fundo de Segurança Nacional é destinado para promover a segurança dos brasileiros, não para questões pessoais dos policiais. Então, é a mesma coisa que usar o Fundeb para fazer a Minha Casa Minha Vida para professores, o que não é correto. Então, isso aí também é uma medida provisória que não vai passar. PT também tomou muito medida populista como essa, ou seja, ganhar votos. Mas não fez Minha Casa Minha Vida para uma categoria profissional. Mas teve. E era o FGTS que estava parado. Era através do BNDES e Fundo de Garantia, que é destinado exclusivamente para isso. Então, eu acho que a posição do Bolsonaro ou é impeachment ou é perder a eleição. Porque ele não tem futuro. Essa medida provisória, ele quer, né? Claro, não vai passar, mas daí a polícia, né? Os policiais que se beneficiariam vão ficar ressentidos. Não, ele isso é uma forma de jogar a polícia contra o STF. Exatamente. Ele queria a federalização de todas as polícias, ele queria que todas as polícias militares passassem para o poder federal. Ou seja, ele queria, além do Exército, mais 580 mil policiais estaduais sendo federalizados, ou seja, ele queria ter as forças todas ao seu lado na tentativa da aplicação do golpe. Não vai levar. Ou seja, ele está cada vez mais enrascado, a família dele também está cada vez mais sob suspeita, cada vez mais provas são reunidas contra o clã Bolsonaro, então eu não vejo perspectiva nenhuma para ele. O que ele tenta fazer é se agarrar ao bote que está afundando na tentativa de não sair do Planalto direto para Papuda. Isso que eu penso. Agora, eu acho que, por exemplo, numa eleição entre Lula e Bolsonaro, no segundo turno, no ano que vem, se isso ocorrer, tomara que isso não ocorra, graças a Deus, vou rezar para todos os santos que isso não ocorra. Mas se isso ocorrer, eu acho que nós vamos ter um enorme número de votos nulos e abstenções. Eu acho que não sei se os votos nulos e abstenções não vão ser maiores do que um dos dois candidatos que vão obter. Eu acho que não. Sabe por quê, doutora Luiz? Eu acho que as pessoas, né, que lavaram as mãos nas últimas eleições, muita gente perdeu o familiar, né? Muita gente viu qual foi a consequência, né, desse seu ato inconsequente de não ir votar, de não se posicionar, de achar que era difícil escolher entre um miliciano e um professor. Então, doutora Luiz, eu acho que boa parcela dessas pessoas, né, que lavaram as mãos, eu acho que hoje se arrependem de tê-lo feito. Muitos também se arrependeram de ter votado nos governos anteriores do PT. Pode, muita gente saiu da classe média e foi para a classe gosto amargo, para ver como era bom com o PT. Muita gente voltou para a miserabilidade. Exatamente, mas uma coisa que eu gostaria de colocar para vocês também, um outro assunto que eu achei bastante polêmico, que é em relação também a essa outra medida provisória do Verme, né, que é em relação também, né, para dispor sobre que limitava a remoção de conteúdo em redes sociais. Essa medida provisória foi editada, né, um dia antes do dia 7 de setembro.
né? Porque ele queria a propagação de fake news e que as empresas não tivessem a possibilidade, né, de excluir conteúdos, né, conteúdos de fake news. Então, ele preparou completamente o terreno, né, para um golpe mesmo. E depois a gente assistiu em algumas oportunidades, ele indo também assim, de Brasília para São Paulo, a cara de decepção do Verme de ver a quantidade de pessoas, porque, embora tivesse muita gente, tinha 6% do que ele imaginava que teria. Vamos mudar um pouquinho de assunto. O que vocês acham do eventual candidatura do Leite à presidência da República? Não seria um bom candidato? Fadado ao fracasso. Fadado ao fracasso. Só porque não é vermelho. Só porque não é vermelho. Não. Ele não tem projeção a nível nacional. Ele não tem projeção nacional. E para não tendo projeção é garantia de que é sucesso? Não é. Mas para fazer um enfrentamento sem que ter. Ele saiu de uma prefeitura de Pelotas ao governo do estado. Se ganhar o apoio popular. O que você acha do Tarso Genro se candidatar? Também seria um bom candidato. Inclusive... E eu acho que seria muito ruim, porque assim, ele ia só tirar votos, né? E, na verdade, o Tarso não tem projeção também para conseguir fazer frente. Não, doutora Márcia, quando o Lula estava terminando o segundo mandato, o Tarso Genro era cogitado para ser o candidato dele à presidência. Ele traiu o Tarso Genro. E o Tarso... o Lula é traidor também. O Lula é traidor. O Lula é traidor, porque o Tarso Genro foi um dos fundadores do PT junto com ele. E ele preferiu indicar a Dilma. E não... A primeira mulher... Se o Tarso Genro é indicado, ganhava também. Que projeção tinha a Dilma para ser candidata do Lula? A primeira mulher presidente deste país. Isso. Se para o senhor isso não significa nada... E foi a primeira a ser empichada também. Foi a primeira a ser empichada. Foi graças ao seu querido. Muito. Foi a primeira mulher. Não é verdade. Foi a primeira presidente da República, mulher, e a primeira a ser empichada. Já fez besteira. Não, senhor, foi graças à presidenta honesta que nós não tivemos apagão no tempo do governo do PT, que estamos prestes a ter apagão no Brasil novamente. Isso. Que tinha no governo do FHC, não teve nos governos populares e vai ter de novo no governo do Verme. Então, o Leite não serve como candidato para presidente da República. A esquerda, não. Agora, não, deixa eu fazer uma perguntinha. Se o eventual Leite e Bolsonaro no segundo turno, vocês votariam em quem? Leite. O Leite. Pensei que ia fugir da raia. Não, mas somos como o senhor que vai anular o voto e ir embora para a Lua. Só um pouquinho. Essa afirmação é de coração? Tudo da boca para fora. Tudo menos Bolsonaro ou Sérgio Moro. Tudo menos Bolsonaro ou Sérgio Moro. Eu votaria Doutor também Luiz, tranquilamente. Eu vou dizer uma coisa que vai me doer muito. Eu votaria até no vampiro do Temer contra esse lixo Verme Bolsonaro. Também. Eu também votaria em todos esses que vocês estão falando, quer seja contra Bolsonaro, contra Lula. Votaria em Ciro, Leite, Temer, Dória. O senhor não se preocupa com o Brasil. Só não quero Bolsonaro, se preocupa em tirar o Bolsonaro e o só senhor não quero vai Bolsonaro, não quero PT. Tem muita... Eu não quero o PSDB também. Eu não quero o Eduardo Leite. Mas se ele for alternativa contra o Verme, seria obrigada a votar nele. Aí, então, eu concordo plenamente com vocês. Eu votaria também, sem sombra de dúvida. Votaria em qualquer candidato que não fosse Bolsonaro e Lula, ou Lula. Um outro do PT, até não sei se... Bem que, pelo menos, o meu medo é que o PT vai para o poder, né? Porque o PT foi esse problema. O PT, eu chegava a elogiar os petistas há 15, 20 anos atrás. Olha, não gosto do PT, não tenho nada a favor nem contra, mas uma coisa eu acho louvável a atitude deles, que eles não metem a mão. E não metiu a mão, realmente. O PT, quando iniciou, não metia a mão. Ele não metia a mão. Mas o problema todo é o seguinte, é que ele nunca teve a oportunidade de ter a chave do cofre.
Temos o portal da transparência, o senhor pode entrar e olhar Aí o que foi roubado. deram a chave do e agora cofre, eu quero que me explique uma aí coisa. Quanto foi-se o que o custou Brasil todo viu. buscar, doutora Luísio, quanto custou essa palhaçada que o Verme fez no dia 7? Tá? Quanto custou? Quem patrocinou? Quanto? Porque foi R$100 por pessoa que foi, mais a camiseta e mais lanche e estadia. Quanto custou mandar buscar o Temer em São Paulo para escrever aquela palhaçada também daquela carta? Ridícula, né? E quanto custa o governo desse verme para nós? E daí, assim, ó, doutora Luísio, aí assim, mas o PT não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, o portal da transparência, por R$8 que foi gasto num cartão corporativo, né? A República caiu, doutora Luísio. Agora tudo é permitido nessa terra, terra de milícia. Graças a quem? A quadrilha de Curitiba. E aí o quadrilhão do PT, não? O quadrilhão do PT, o senhor sabe que não existe? Tá. E ontem fez Me 5 anos me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Aquele PowerPoint é ridículo. Me engana que eu gosto. O senhor sabe que não existiu, doutora Luísa. Então, o senhor é uma voz solitária contra o STF. Me engana que eu gosto. Agora, doutora Ângela. Não, eu diria melhor, doutora Luísa. Só balança a cabeça? Se engane que o senhor gosta. Meu silêncio eloquente para o senhor. Mas, gente, vamos falar da CPI da facada? E dá tempo. Vai sair, gente. não vai sair? Hã? Dá tempo? Quem é que está inventando essa CPI da facada aí? Só para dar uma... O Frota quer fazer. Vai dar tempo. CPI da facada. Vocês acham que houve fraude na facada lá? Lá o esfaqueador lá, o esfaqueador assim, ó, ele tinha uma mira laser. Ele tinha na faca uma mira laser para acertar exatamente, para não acertar em órgão vital. Ele tinha tudo combinado com o Verme, com seguranças e com o Carlos Bolsonaro. A faca dele tinha uma mira laser que já era direcionada para não pegar em órgão vital, para não matar. Legal, só isso para ferir, né? Tinha. É uma faca especial todo que ele tinha. Todo mundo que desconfiou terminou no cemitério. Olha o Bebiano. O Bebiano sabia. Comentou tudo isso. Comentou que o Carluxo não andava junto com eles, foi naquela. Não deixou... O Verme não quis usar aquele colete. Então tá. Vamos ver o que era amigo dá. do Adélio, né? O Carluxo. Exatamente. Fazia um curso de tiro no local. O Adélio miserável estava hospedado ali perto. Ele não matou com tiro, tem vídeos lá do mesmo local onde o Verme estava almoçando. Por que o atentado não foi com uma arma de fogo? Foi com uma arma branca. Não tinha uma arma com mira laser. Acho que ele não passou no curso. O Verme faz até o tempo, tiro. assim, ó, 4, 3, 2, 1, tipo assim, ó, não vai dar aqui, não vai dar aqui. Eu vou mandar para o senhor. Tem sangue na faca, ficou. Qualquer homicídio, qualquer tentativa de homicídio cometida com a foto do celular do Adélio, fica o sangue na lâmina. Me dá vontade de rir. Eu estou começando a pensar que o Bolsonaro nem humano é. Me dá vontade de rir vocês acreditarem que a facada foi uma simulação. Mas ria, doutora Luísio, fique à vontade. Rir faz bem, pode gargalhar. A doutora Márcia está gargalhando por mim. Eu sou de esquerda, eu esperanço. Eu sou feliz, doutora Luísa. Vocês gostam assim de desvirtuar os fatos? Nós gostamos. Doutora Luísa. Esquerda, sim. O que as pessoas não fazem, né, pelo posto de presidente da República. Ele mesmo falou, se eu levasse uma facada, eu ganharia. Eu ganhava. Não, e ele precisa se manter. Ele mesmo disse, doutora Ângela, assim, ó, da presidência eu vou sair morto ou preso ou me elejo novamente. Será que ele vai sofrer outro atentado? Como eu sou cristã e não desejo a morte, né? Ele não gosta de debate, também né? não quero que se eleja, eu espero que ele saia algemado. E o medo dos debates que ele tem. Pois é. Tem que ter um atentado. Mas se eu tivesse o vocabulário dele, eu também teria medo de um debate, né? E aquela total falta de raciocínio. Ele não sabe nem ler, né? Ele pega um texto do teleprompter na frente dele e ele não sabe ler.
É E o Lula, triste, mas e o o que o Lula, ótimo ao PT e o Lula fez, sabe hein? ler bem, né? Muito, Lula fala o Lula de não improviso. precisa, o presidente Lula nem lê. É tudo de improviso. É, Quem O tem Guedes o falou dom da 2 minutos sobre oratória, a né, é um doutora Luísa? privilegiado. É, Quem tem o dom da oratória não precisa escrever discurso. isso. Tá Né? cansado. Ele nunca E fala o errado, né? Lula? fala E o PT? E o PT? Lula fala melhor que muitos juízes da 13ª Vara de Curitiba. Qualquer um Eu que acho que tenha passado por eu lá. acho que do Brasil todo. Ele fala melhor que Não os duvide, doutora todos. Luísa. Olha, eu não duvido, porque ele é reconhecido e consideradíssimo Vocês, no mundo inteiro. aqui, ó, vocês só vejam o Lula assim, ó, falar bonitinho. Vocês já viram ele falar assim quando ele está próximo dos deles, assim, nos botecos? E Olha, daí, você já viu? Não Você frequentamos, doutora já Luísa. tomei conhecimento. Já tomei conhecimento. Pensei que você já tinha tomado uma cachaça. Esses seus conhecimentos já não Márcia, consideramos doutora mais. Márcia. Achei que a doutora Luísa ia dizer que tinha tomado Já uma tomei cachaça. conhecimento que ele é ofensivo, que ele ofende as pessoas, que ele não respeita e que depois em Eu ouço público, de pessoas que o conhecem que em ele é público ele vende uma imagem de bonzinho. O senhor está falando é do Bolsonaro. Mas ele não é tudo isso aí, não. Isso, né? O Lula não é tudo isso aí que aparenta, não. Nos discursos dele prontinho, Não sei, doutora preparado Luísa. pelos assessores. Conheço pessoas próximas ao presidente Lula, todas elas dizem que ele é uma pessoa assim, de uma elegância extrema, extremamente delicado com todos que o cercam. Quando ele quer. Mas não é a verdadeira Como essência todos nós, né, não é a verdadeira quando a gente essência quer. Nosso senador da pessoa dele. O Requião era a pessoa perfeita para falar sobre isso. O senhor acha que se o Lula fosse isso que o senhor está dizendo, tivesse esse comportamento, esse perfil, depois de tantos anos, a gente não saberia? Não, é que vocês Paulo Pimenta, quando esteve nesse programa, tapam os ouvidos, vocês não querem ouvir aquilo que é de ruim de vocês. O que ele falou do Bolsonaro? Uma pessoa ressentida. Eu nunca vou esquecer, porque para mim foi a definição perfeita. Ele é um ressentido, porque ele não é bom em nada. Porque ele é medíocre demais. E quem é que está dizendo aqui no programa que ele é bom? Mas o senhor fica falando essas coisas. Só quem acha ele bom é o Onix. Não. Como é que o senhor ficou sabendo? O doutor Demerval. Não, doutora, agora eu lembrei como é que o doutor Aloysio, ele escutou alguma conversa de alguém que tenha dito na fila da vacina, a fonte da fila da vacina. Deve ter sido assim, né? Não, eu sou, confesso aqui para vocês, não tenho filiado, nunca fui filiado a partido nenhum. Isso aí já demonstra. Isso nunca é tarde. Isso já. Estão querendo me aliciar. Parece até um pastor de igreja. Você até parece pastor de igreja. Temos a ficha pronta aqui. Vem ser feliz conosco, doutora Luísio. Vocês são que não teve um tempo atrás um pastor de igreja aí que não levou ao suicídio 200, não sei quantos milhares de pessoas lá no culto? Foi, né? Estados Unidos. Na década de 70, né? 80. Então, ou seja, vocês são meio parecidos com esses reverendos que levam essas pessoas para isso. A gente é parecido com tudo que não presta. Tem uma certa, não são parecidos. É impressionante. Não são parecidos. Tem uma certa semelhança. O senhor hoje que tá, né? Tem uma certa semelhança. Era saudade. Três ao mesmo tempo. Comparando com o Bolsonaro, ele chegou a engajar. Três ao mesmo tempo. Pegamos a vida, olha, estou até com medo do bandido da luz vermelha. Vai nos comparar com o bandido da luz vermelha daqui a pouco. Mas, doutora Ângela, até dá para entender, o doutor Aloysio ele está meio aturdido, são tantas sentenças de absolvição, são tantos processos anulados, que vai assim, a tese do doutor Aloysio é um efeito dominó, ela vai caindo por terra, assim. Aí o doutor Demerval não compareceu hoje. Doutora, quando é que o Lula foi solto? Quando é que o Lula foi solto? No dia 8 de novembro de 2019. 19? Faz um ano e pouco já. Então, eu já, há um ano e pouco atrás, eu dizia que o processo contra Lula tinha acabado.
Com muito pesar, o senhor dizia isso. É? Inclusive, doutora Luísa, ontem fez Posso ter 5 dito. anos do fatídico ter dito. PowerPoint mentiroso Posso ter que dito. gastou o nosso dinheiro para alugar um hotel para fazer aquela palhaçada para agradar aquele marreco terraplanista. Para dizer que não tinha prova, que só tinha convicção. É. O senhor Tempo do estúdio ainda. Tempo do estúdio. Eu lembro, gente, nós gravamos no mesmo dia que aqueles delinquentes jurídicos fizeram aquela palhaçada. E ele sentadinho do nosso lado dizendo isso. Vergonhoso. O doutor Aloysio a representação do Conselho Nacional do Ministério Público deixou ser arquivado o processo por prescrição. Doutor Aloysio realmente é um homem corajoso, a prescrição era o câncer da justiça. Era o câncer, mas ele se aproveitou disso. É isso aí. Vocês todos fazem parte do sistema. O sistema dobrou a Lava Jato. O sistema é forte. O sistema se o senhor reage, quiser mudar o sistema, o senhor tem que se aliar a nós. O senhor quer mudar o sistema? O que conta é a nossa opinião. O senhor não pode dizer isso, vocês. É a nossa opinião. Então a gente não diz o senhor é isso, o senhor é aquilo. Está se aliando a essas pessoas que... O senhor está fulanizando, doutora Luísa. O senhor está ficando meio Bolsonaro, hein? Vocês viram um projeto de lei que um deputado lá está encaminhando, lá, não sei se já foi encaminhado, querendo um processo que, na minha opinião, não tem o mínimo de sustentação, que é na tentativa de barrar a candidatura do Lula. Vocês viram? Eu vi. Eu vi. Não pode se candidatar quem foi preso, né? Isso, exatamente. Quem já foi preso. Me parece que aquele Mas eu acho que não se aplicaria ao presidente Lula, porque, na verdade, ele foi preso por um processo que foi anulado pela incompetência o projeto e imparcialidade. De lei, mas no projeto que cumpriu pena, mesmo anulado o processo, fica inelegível. Qual é o partido dele? Não passa, né, doutora? Eu acho que não passa. São direitos fundamentais. Acho que não passa, não. Eu também acho que não. Não tem. Quer trazer à tona também, doutora Luísa, a quarentena para ex-magistrado, para ex-isso, para ex-aquilo? Esse projeto de lei está escancarado que o objetivo é evitar uma possível candidatura do Lula. Possível não, é certa, né? O Lula é candidato já... Não, ele ainda não resolveu. Eu ouvi uma entrevista dele com o Mano Brown. Vocês sabem quando é que o Lula resolveu ser candidato a presidente da República? Vocês sabem? Ele não resolveu, doutora Luísa. Não resolveu. Ele resolveu quando ele foi preso. Quando ele foi conduzido coercitivamente lá para prestar depoimento lá no aeroporto de Guarulhos ou Congonhas? Guarulhos, né? Congonhas, não foi? Não sei, foi num aeroporto lá. 5 minutos. Foi num aeroporto lá. E então lá ele disse: vocês, quando estava sendo conduzido e foi tratado com toda a educação, eu pude assistir eu não sei nem como é que o senhor não estava junto. Olha... Porque eu sou apartidário. Não faço propaganda política para ninguém. Então, por isso que eu nem poderia estar junto. O doutor Demerval deveria estar no aeroporto, porque é um homem que viaja muito. Então, ele disse, inclusive, para os investigadores: olha, vocês vão ver que eu vou voltar a ser presidente da República e vocês vão ter que se ver comigo. Tentou intimidar os policiais. Isso aí já é invenção. Se ver comigo, se a Polícia Federal e o Ministério Público nunca foram tão bem tratados como no governo do presidente Isso Lula. é o popular carteiraço que existe no Brasil. Não é, doutora Luísa. Ele ainda perguntou, cadê o japonês da Federal? E hoje ele pergunta, cadê o japonês, doutora Luísa? Está de tornozeleira por causa de contrabando. Não, ele foi exonerado da Polícia Federal. Sim, mas estava de tornozeleira. Até os guardas que cuidavam do presidente eram desonestos. Não, ele não cuidava do presidente. Ele não cuidava. Era amigo dele. Mas ele foi no dia dessa condução coercitiva arbitrária, porque o presidente Lula não tinha se recusado a prestar depoimento. Não tinha sido intimado. Vocês acham? Senhor, foi tudo Vocês acham
que o Lula, se comparecer espontaneamente para dar um depoimento, a militância ia deixar? Ia dar Ele tinha alvoroço, comparecido em fevereiro e ninguém sabia. ia dar tumulto, Ele não doutora. Ele colhia no tinha depoimento na comparecido em casa dele. fevereiro e Tanto não é fez que alarde. quando souberam que ele estava no aeroporto prestando depoimento, quase invadiram lá o aeroporto. Quem denunciou Por que que o não presidente colhia Lula no estava depoimento sendo na casa levado dele? coercitivamente foi Bem-vindo Sequeira. Não, eu entendo que a condição coercitiva ela só é possível quando o réu se recusa a prestar depoimento. Mas naquele E ele caso se recusou? específico, como? E Não ele se entendi. recusou? Sim. O presidente Lula se recusou? Não se recusou, mas eu ia chegar lá. Porque A não doutora teve não deixou naquele molhar o caso bico? específico. Só não deixou molhar o bico? É? Então, naquele caso específico, se justificava por uma série de fatores, né? A questão de organização do evento, e era realmente que o presidente Lula, a gente tem que reconhecer, ele é um cara muito carismático, né? Ele atrai muitos seguidores. Embora É que o grosseiro com as pessoas lulismo é que nem próximas. uma religião. Bem, pessoal, está chegando o final do nosso programa. Um minuto para cada um para se despedir. Eu acho que o STF deve considerar inconstitucional o parcelamento de precatórios, que é uma atitude política do governo Bolsonaro para poder aumentar o Renda Brasil, que é uma politicagem do Bolsonaro para arrecadar votos para ele no último ano do mandato dele e prejudicando pessoas que vêm esperando seus créditos há muito tempo, deixarão de receber os precatórios de uma única vez, passando a receber em 9 parcelas. Muitas vezes esses valores são valores alimentares que não poderiam ser parcelados. Então, eu espero que o STF considere inconstitucional essa medida que o Paulo Guedes quer que passe para projetar o Renda Brasil em função da parte política para o Bolsonaro arrecadar votos. Concordo plenamente. Então, eu quero dizer o seguinte, que a gente não pode esquecer de esperançar, porque neste momento falta 472 dias, 3 horas, 46 minutos e 57 minutos para terminar a triste era verme Bolsonaro. E a luta continua, somos resistência, 2022 há de ser melhor com a vitória do presidente Lula nas eleições. Eu quero desejar uma boa semana para todos e uma boa noite hoje. Era isso. E eu queria dizer que essa mesma quantidade de tempo que a doutora Márcia falou, que falta para terminar o governo do verme, eu espero que essa mesma quantidade de dia se transfira para daqui a 100 anos, para que eventual eleição do Lula se concretize, né? Eu acho que, se ele voltar a ser presidente, a roubalheira vai de novo lá se instalar. Exatamente. Dito isso, dizendo que nos aguardem até a próxima semana.